Bora lá, chegamos com mais um papo reto, verdade na lata. E nesse vídeo aqui vamos estar comentando a situação do Paulo Souza no Flamengo, que definiu o Flamengo a partir de agora. Vamos lá, teimoso Paulo Souza não é. Todo mundo sabe que não é. Ele se contrariou, abrindo mão da sua própria convicção, que era a primordial convicção dele, que era a linha de três defensores, pelo bem da equipe, pelo bem do Flamengo, obviamente, pelo seu bem também, é claro. Em um papo muito franco com Bruno Spindel, ele falou sobre os nomes que são interessantíssimos para essa janela, próxima janela, para o Flamengo, agora a próxima temporada. Então vamos comentar tudo sobre isso daí. Agora o Flamengo voltou a jogar como a galera queria. 4-4-2, 4-3-2-1, 4-4-3-3, mais ou menos por aí. Então vamos de vídeo, rapaziada. Em dia de folga, sua folga inclusive, ele resolveu marcar uma reunião para trabalhar. Reunião com o nosso diretor executivo Bruno Spindel para esclarecer algumas coisas. Ele definiu como deseja o Flamengo para o segundo semestre. Após ter feito vários testes, sendo contrariado por muito e por todos, testes com jogadores do elenco, mudando de posição e posicionamento, os tirando da zona de conforto e prestando bastante atenção para ver com quem poderia contar, né, com determinado jogador, determinado lugar ou posição. Até o mesmo tempo, ele era criticado, mas mantinha lá tudo aquilo que ele desejava. Mas o tempo foi passando, ele foi dando tempo para a galera no campo e vendo com quem poderia contar, em qual posições, posição diferenciada e mais tempo em campo. Ou seja, analisou todos os jogadores. Então, ele após ter anotado e notado muita coisa, já esboça o Mengão pós-janela. O Flamengo do Paulo Souza para o segundo semestre terá bastante mudanças, então fique ligado. Algumas, por exemplo, já aconteceram. Inclusive aconteceram em pedidos do próprio torcedor que queria René fora, Diego Alves, Diego Ribas, enfim, muitas mudanças já aconteceram e vem acontecendo por causa do Paulo Souza, que ao ser contratado, antes inclusive de ser contratado, quando sentou à mesa para trocar ideia com Bruno Spindel e Marcos Braz, ele disse: meu trabalho é esse. E os caras o contrataram dizendo que ele teria a tal incumbência de fortalecer a equipe, oxigenar a equipe, fazer a transição e a reformulação natural que ele está fazendo. Porém, foi jogado na jaula dos leões. Se vira, bateu de frente com um monte de medalhão, nego achincalhando com a vida do cara, e todo mundo sabe disso. A gente não perdeu o Carioca, a gente não quis ganhar. Nós vimos o corpo mole que fizeram para derrubar o treinador, mas não conseguiram. Todo mundo viu, né? Ele é um ótimo treinador, um expert, o melhor de todos os tempos? Não. Inclusive não era o meu treinador, mas é treinador do meu time e eu estou apoiando desde que ele pisou aqui e continuarei apoiando. Poderíamos, inclusive, estar muito melhor no Campeonato Brasileiro, que estamos no Brasileiros vivíssimos, inclusive. Fomos roubados contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo e contra o Ceará. O pênalti do Isla não aconteceu. O Botafogo, o gol do Gabigol foi mal anulado, a gente poderia no mínimo empatar, eu acredito que ganharíamos aquele jogo. Contra o Ceará, aquele empate em 2-2, meu irmão, foi ridículo. Pênalti claríssimo no Gabigol, não marcado. Então, a gente poderia estar muito melhor no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, estamos muito bem, obrigado. E na Libertadores, seguimos bem, classificados, mas é uma competição traiçoeira. E o Tolima acabou de se classificar ganhando do Atlético Mineiro na casa deles. Então temos que tomar muito cuidado. Então, o técnico Paulo Souza, sabendo de todas essas pedreiras aí, dificuldades que teremos daqui para frente, sentou com Bruno Spindel para projetar o que deseja daqui para frente. E os nomes que ele deseja trabalhar são nomes maravilhosos. E o que ele não deseja trabalhar são Diego Ribas,
Diego Alves, Rodinei, Maurício Isla e o Felipe Luiz. Há uma dúvida, porque o Felipe Luiz, a diretoria acredita que seria um nome interessante para poder contar com ele no campo, com alguns minutos, e fora do campo também, naquela transição de jogador com treinador, aquela resenha, um cara poliglota, educado, que todo mundo respeita, porque o Diego Ribas saindo, Diego Ribas seria esse cara até o exato momento. Então, a diretoria acredita que o Felipe Luiz faria esse papel aí. E o Paulo Souza, de todos esses nomes, a dúvida é o Felipe Luiz, porque ainda consegue entregar alguma coisa no jogo, não muito tempo. Está contundido, está se mostrando ter uma certa idade, então a dúvida de não renovar com ele também exatamente seria por esse motivo. Inclusive tem alguns torcedores que já não querem a renovação do Felipe Luiz. Então Paulo Souza é inteligente, é trabalhador e está vendo tudo isso de perto. Inclusive, rapaziada, enquanto todos diziam que não precisava de um lateral direito porque o Rodinei iria renovar por estar jogando muito bem, na cabeça do Paulo Souza isso nunca passou. Ele quer um lateral direito, sim. Um lateral direito, um volante articulador, um volante versátil e um atacante pelo lado direito, de beirada. E acha muito necessário e essencial essas três posições. Mas eu, Franklin, acho que precisamos de um meia. Um ou dois meias de articulação para poder entrar em lugar do Everton Ribeiro, o Jorginho de Arrascaeta, por exemplo. A Arrascaeta vai nos desfalcar agora 3 jogos, de repente 2, se ele vinha a tempo de jogar contra o Internacional. E quem é esse cara, o substituto para ele? Se o Everton Ribeiro tivesse sido convocado, e aí? Na minha opinião, precisamos de um meia sim. Mas a diretoria acredita que esse jogador seria o Vitinho, que tem contrato até o final do ano. E esse contrato terminando, ele sairia de graça. Tem aí Botafogo, Internacional, tudo aí monitorando. Mas o Paulo Souza tá querendo ver de perto, observar o Vitinho também para definir se o Vitinho fica ou se não fica, para saber se pode contar. Ou seja, trabalhador estudioso tá correndo atrás para oxigenar o nosso elenco. Ele tá querendo atletas mais jovens para correr mais, para dar mais minutagem, para poder brigar por todas as competições. E as prioridades do Paulo Souza são Everton Cebolinha, mas é caro pra caramba, mas é a prioridade dele, nome sensacional, mais 40 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. É muito caro, mas seria um nome espetacular que todo mundo diria que sim. Eu tenho certeza, 99,9%. Por exemplo, ele deseja trabalhar com esse jogador e com o Thiago Mendes, que tem 30 anos, ele quer jogadores até 28. Mas pela temporada do Thiago Mendes lá no Leão, cara, ele arrebentou. Jogou de lateral, de zagueiro, de primeiro e segundo volante, tá voando. E o Paulo Souza deseja trabalhar com esse atleta. Porém, ele também quer demais a manutenção dos jovens. Não sabemos se poderemos contar com o João Gomes na próxima temporada. Está sendo atediado pelo Manchester United, pelo Atlético de Madrid. Aí o Paulo Souza quer e deseja contar com esses atletas. Vitor Hugo, João Gomes, com o Lázaro, que também é monitorado pelo Mônaco. E a gente não sabe se ficarão, mas o desejo do Paulo Souza é trabalhar mais com jogadores jovens, mesclando com nossos brabos Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Ele quer e deseja um lateral direito, sim. Já o Vidal, ele é bem visto, porém não é prioridade. Para o técnico Paulo Souza, ele é um ótimo jogador, agregaria, mas ele deseja trabalhar com jogadores mais jovens. Porém, se o Vidal vir que a situação ficou muito mais difícil, segundo o Jornal Extra, segundo o Mauro César Pereira, pode ser que ele não venha, mas se vir, será bem-vindo. Mas o Paulo Souza quer trabalhar com jogadores mais jovens. Galera, comentem nesse vídeo bastante o que vocês estão achando do trabalho do Paulo Souza, o que vocês acham de tudo que eu comentei aqui. Coloca nos comentários que nós vamos resenhar, ok? Eu sou Flamengo desde o ventre da minha mãe. Sempre apoiei, sempre apoiarei, estou apoiando, e quem é rubro-negro precisa jogar junto com o Flamengo. É mais ou menos por aí. Saudações, isso aqui é Flamengo demais. Valeu!